Você viu que a partir de amanhã, né, o governo do estado flexibiliza o isolamento social, né, o decreto oficialmente passa a ser de fato publicado amanhã, mas de fato apenas na sexta-feira. E a gente, para entender um pouquinho mais sobre essa flexibilização, o que é que, como chegamos até aqui, quais serão os próximos passos, né, uma análise realmente dessa decisão, a gente conversa agora com o professor e pesquisador da UFAL, Sérgio Lira, que está conosco por telefone, e aí a gente vai trazer análise, inclusive eu pergunto qual é a análise dele sobre esse primeiro decreto, esse novo decreto. Professor, boa noite. Com base nos estudos que vocês estão fazendo, a gente já poderia realmente, né, nesse momento, ter esse início aí de mudança de fase, começando por Maceió. Boa noite. Boa noite, Edson. Agradeço a participação aqui. Na verdade, vemos com muita preocupação esse decreto de flexibilização. Nós havíamos recomendado ao governo a adoção de algumas medidas objetivas aceitadas pela comunidade científica para a análise da matriz de risco mencionada pelo governo, mas não foram exatamente os mesmos critérios adotados pelo governo. O governo, por exemplo, usou um critério que é a taxa de letalidade para dizer que a situação estava melhorando, mas essa taxa de letalidade pode ser bastante enganosa, vir uma queda nela. Isso acontece porque o governo mudou algo da política de testagem, está fazendo menos testes do tipo RT-PCR, que estavam sendo usados principalmente nos casos graves, de internações graves, e passou a aumentar os testes rápidos. Os testes rápidos vão detectar aqueles pacientes que já estão curados, que já têm os anticorpos, é o chamado teste sorológico. Então, inevitavelmente, a testagem, a maneira como está sendo feita, vai levar uma taxa de letalidade sempre decrescente. O governo está baseando-se nisso para dizer que a situação tem melhorado. Então, o governo levanta alguns pontos, né, que eles colocam como uma melhora. O primeiro é a taxa de mortalidade. O segundo é que as mortes estão caindo nessa semana, e o que a gente observa dos dados, na verdade, é uma estabilização do número de mortes, mas não uma queda, né? Eles também levantam o fato de que a velocidade de espalhamento da doença cai, está basicamente no nível 1, né, que seria uma estagnação, e isso tem algum paralelo com o que nós estamos medindo, mas ainda o número de casos ativos é muito grande. Então, apesar de a taxa de contaminação ter se estabilizado, nós temos muitas pessoas infectadas ainda na rua. Para vocês terem uma ideia, segundo os próprios dados do governo, 2.800 pessoas estão em investigação. Então, esses são os casos que conseguimos ver de suspeitas de Covid, né? Imagina os casos que a gente não está conseguindo ver, né? Então, ainda é muito arriscado sair na rua. Na verdade, nunca foi tão arriscado, se levarmos em conta que nesse momento que estamos, temos o maior número de contaminados ativos nas ruas, né? Então, temos a maior chance de nos contaminarmos se sairmos na rua. Então, o que eu coloco aqui é que ainda não é o momento para sair na rua. O cidadão que possa ficar em casa não saia na rua. E eu queria terminar, né, a comparação dos itens levantados pelo governo, falando que eles indicam uma queda da ocupação hospitalar, mas que, na verdade, nós não identificamos. Ontem, Maceió chegou a uma ocupação, de acordo com os próprios números do governo, de 95% das UTIs. Isso é muito grave e é o número mais alto que foi registrado de porcentagem de ocupação. Então, a capacidade de atendimento dos pacientes graves está muito comprometida e dificilmente isso revela uma situação de alívio da rede hospitalar. Estudos que vocês estão acompanhando, professor, prevê que, pelo menos assim, há quanto tempo a gente vai demorar ainda? O senhor falou aí, com os números a gente está vendo uma estabilização, ainda não uma fase decrescente, mas ainda estabilizando um pouquinho os números. A gente já pode vislumbrar o chamado platô, que é aquela situação que a gente começa numa fase de estabilização para começar a cair? Esses estudos de vocês apontam aí uma previsão ou não? Edson, nós temos sim previsões, nós estamos perto do que seria um platô, mas isso só seria verdade se as medidas fossem mantidas. Com a flexibilização, o que nós prevemos é que haja um rebote de casos, então deve haver sim
um aumento no número de casos, né, na capital, onde vai ser flexibilizado primeiro, e a saturação do leito hospitalar, principalmente dos leitos de UTI, vai ser muito rápida, porque a gente já está no limite, né, muito alto. A gente está com 90%, ontem tinha em Maceió 95% de ocupação hospitalar. Então, é muito preocupante a flexibilização. Isso muda radicalmente qualquer tipo de previsão, porque a resposta da sociedade é fundamental em como os números de casos vão crescer ou diminuir. Na verdade, cabe a nós. A resposta à pandemia é o que vai determinar platô, picos de crescimento. Então, o governo optou por ampliar a rede hospitalar e, de fato, isso traz algum alívio, mas o governo investiu muito pouco em prevenção. Então, a gente precisa investir em prevenção para garantir uma flexibilização segura. Então, se a gente realmente quer abrir, se esse é realmente o plano do governo, deve-se distribuir máscaras para a população, deve-se instruir no uso correto de máscaras, deve-se conscientizar a população de como se orientar caso apareçam sintomas, né? Deve garantir que a população vai ser atendida com alívio do sistema hospitalar, que não está acontecendo, e deve ter um sistema de monitoramento de casos, Edson, que significa testar as pessoas, quando não for possível testar, pelo menos diagnosticá-las a partir de sintomas, né? Ver se elas tiveram contato com pessoas confirmadas, e a partir daí quarentená-las antes que elas possam contaminar os outros. A OMS coloca essa medida de rastreamento de contatos como sendo fundamental para a flexibilização em qualquer lugar no mundo. E todos os outros países que passaram por flexibilização de maneira com sucesso, eles adotaram medidas de rastreamento de casos. Esse não é o caso do Brasil, em nenhum estado do Brasil isso está sendo adotado, né? Nosso grupo está fazendo um projeto piloto no município de Maragogi de rastreamento de casos que podia ser utilizado nos demais municípios de Alagoas, mas isso ainda não está sendo feito. E isso é muito grave, porque quer dizer que o governo não está seguindo as recomendações da OMS como ele está divulgando, né? Apesar de terem adotado medidas de higienização de superfícies, de restrição de circulação em certos estabelecimentos comerciais, ele não está cumprindo os pré-requisitos básicos que a OMS coloca de controle de número de casos e de rastreamento de contágios para poder reabrir. Então, essa é uma falsa segurança que está sendo passada à população de que agora é um momento de alívio, de um momento de que a gente pode flexibilizar as medidas de isolamento. Essa não é a nossa leitura, essa não é a leitura dos epidemiologistas e não é a leitura da classe médica em geral. Perfeito. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, né, pela sua análise aí realmente. Vamos torcer para que a gente possa ter realmente, mesmo com essa flexibilização começando em Maceió, um alívio, né? Mas, é claro, com muita preocupação ainda. Muito obrigado, professor, pelas suas informações ao vivo. Boa noite.